Boa noite a todos e todas. Como forma de inclusão, utilizamos a audiodescrição, para que as pessoas que não estão nos vendo tenham uma noção de nossa aparência física. Eu peço aos outros participantes que, ao início de suas falas, também façam sua audiodescrição. Assim, eu vou iniciar me descrever. Sou um homem de 28 anos. Tenho 1,70 m de altura. Pele branca, cabelo e barba castanhos. Uso óculos de grau e estou usando uma camisa social, na verdade, uma camisa branca e um paletó preto. Estou falando com vocês do escritório da minha casa. Ao fundo, tem uma parede branca. Me chamo Luiz Henrique Moraes Aguiar. Sou professor de informática no Instituto Federal de Brasília, campus São Sebastião. Ministro a disciplina de programação web no curso técnico em desenvolvimento de sistemas educacionais, apelidado carinhosamente de CISEDU. Aproveito o momento para agradecer todo o apoio do coordenador do curso, professor Josimar Viana, que está conosco, e me ajudou a organizar a palestra de hoje. Ele é um ótimo profissional, preocupado com os estudantes, com os professores e com o andamento do curso. Junto com os professores do curso, nós planejamos o tema da conversa de hoje, por achar muito oportuno, já que tem tudo a ver com o curso de desenvolvimento de sistemas educacionais, e trazendo um ponto de vista de alguém que possui experiência na área de tecnologia e que trabalha com ferramentas atuais. O curso CISEDU abrange muitas áreas da TI, apresentando aos estudantes diversas vertentes do desenvolvimento, com disciplinas focadas em front-end, back-end, banco de dados, projeto de sistemas, programação mobile, entre outros. Os estudantes, então, podem buscar se aprofundar em um ou mais assuntos de interesse. E por falar em desenvolvimento, eu agradeço também o Giovanni Araújo de Souza, o nosso palestrante, que aceitou de prontidão e de muita boa vontade o convite para estar aqui conosco. Giovanni, bacharel em Sistemas de Informação, é um analista e desenvolvedor de sistemas com experiência de 5 anos em desenvolvimento web e mobile. Sempre teve a oportunidade de atuar em projetos com aplicações JavaScript e Java, adquirindo uma grande experiência nas tecnologias Angular, Node.js, React.js, Spring Boot, EJB e outras. Hoje, Giovanni vai falar sobre o mercado de trabalho de desenvolvedores no Distrito Federal. Como são as vagas para iniciantes na área de tecnologia, quais os conhecimentos e habilidades são necessários, quais valores de salário, rotina e condições de trabalho de desenvolvedores. Além disso, ele vai apresentar o framework React Native, que tem sido muito utilizado pelas empresas de desenvolvimento em aplicações recentes. Após a sua fala, Giovanni vai responder perguntas e dúvidas dos participantes. Então, anote aí suas perguntas para fazermos um belo bate-papo no final. E antes que eu me esqueça, irei disponibilizar no chat um link com a lista de presença para emissão de certificado. Nesse momento, eu encerro a minha fala e passo a palavra ao Giovanni. Beleza, Luiz, obrigado. Boa noite a todos. Como foi solicitado, por questão de inclusão, eu também farei uma audiodescrição. No caso, eu sou um homem, eu tenho 24 anos, tenho uma altura de 1,73 m, sou branco, uso óculos de grau, estou vestindo uma blusa preta e uma jaqueta preta. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro e eu estou falando do escritório da minha casa. Bom, como o Luiz citou, eu vou fazer um panorama para vocês de como está a área de TI, o mercado de TI atualmente aqui em Brasília. Deixando claro que a gente já começa pela questão do estado de Brasília, né? Decorrente à pandemia, houve uma aceleração muito grande em relação ao home office, né? Muito desejados por alguns, outros não gostam tanto. Eu, particularmente, gosto mais do presencial devido a algumas circunstâncias de comunicação. Porém, assim, eu acredito que para muitas pessoas seria o sonho, né? Muitas pessoas, elas entram nessa área visando muito esse tipo de esquema de trabalho onde você consegue trabalhar de casa, né? Você não precisa mais depender de ônibus, você não precisa mais pegar trânsito. Tem todos esses prós e alguns contras.
que o modelo home office agrega. Então, assim, eu vou falar do mercado de trabalho particularmente de Brasília, porém, vocês precisam também pensar e imaginar que a questão do Estado não é uma limitação mais. Boa parte das vagas elas estão sendo remotas. Isso já vinha, né, há algum tempo, sendo construído aos poucos pelas empresas. Esse modelo é muito comum em outros países, né, países mais desenvolvidos, onde a cultura já não é tanta conservadora em relação ao modelo de trabalho, mas com a pandemia a gente não necessariamente não pôde avaliar se era necessário ou não. Teve que avaliar a solução para o problema que era a evolução do vírus na época. Então, assim, as empresas rapidamente adequaram todas as necessidades para home office, seja isso com conexão com a internet para acesso à rede virtual privada, entre outras coisas. Então, assim, quando eles conseguiram fazer esse tipo de esquema, eles perceberam que era muito mais vantajoso. A produtividade das pessoas trabalhando de casa aumentou, em geral, porque menos tempo no trânsito, menos estresse, mais tempo com a família, mais tempo para cuidar dos seus próprios afazeres. Então, agora que as coisas estão teoricamente voltando ao normal, as pessoas estão se vacinando, não tem nenhuma previsão de voltar a ser presencial. Assim, né? Falando de uma forma geral. Tem empresas que estão se voltando, tem empresas que preferem o presencial, tem empresas que já preferem um modelo mais híbrido, que há 2 dias na empresa, 3 dias em casa, ou 3 dias na empresa, 2 dias em casa. E tem empresas que foi como a empresa que eu estava atuando até ontem, eu vou falar um pouco mais disso posteriormente, adotou o modelo home office totalmente. E com isso também, eles também adotaram auxílios, né? Eles pagam internet, pagam água, pagam luz, eles dão uma ajuda ali, porque eles sabem que, no caso, esses custos, eles chegam, né? Você está trabalhando de casa, você tem esses custos. Então, assim, a gente vai falar sobre Brasília, porém a gente vai pensar, vamos pensar mais no modelo geral, porque essa limitação de estado, ela já não existe mais. Bom, hoje em dia, a gente tem uma visão, assim, né, um pouco criteriosa em relação ao emprego, devido à situação pós-pandemia, né? Muitas pessoas perderam o emprego e muitas pessoas tiveram, né, que fechar suas empresas. Porém, a área de tecnologia ela teve um caminho contrário ali. O que acontecia antes? O mercado sempre esteve aquecido devido à alta necessidade, né, de inovação tecnológica, inovação digital, reestruturação de empresas para a forma digital. Porém, o que aconteceu foi que na pandemia, todo o processo burocrático que tinha de eu ir na empresa, ter que fazer entrevista, de eu ter que fazer uma homologação presencialmente, tudo isso deixou de existir, porque tudo se tornou remoto. Tudo isso foi feito pela internet. Então, todos os processos que antigamente tinham uma demanda de tempo maior para contratação, deixaram de existir. E fora que com a pandemia, a necessidade de mais processos digitais veio, né, para as empresas, então mais necessidade de mais funcionários. E com essa facilidade de não ter que ir na empresa necessariamente fazer entrevista, poder fazer via videochamada, entre outras coisas, fez com que o mercado meio que explodisse. Eu digo explodisse porque, literalmente, eu colocaria que, hoje em dia, há pelo menos 10 vagas para cada pessoa. É claro que esse é um dado, assim, por experiência, eu não estou afirmando em dados concisos, mas, assim, na experiência que eu tive até hoje, eu nunca vi nada desse tipo com TI. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem, e vou contar um pouco da minha experiência mais recente, onde vocês vão perceber o que eu estou falando em relação a isso. Eu comecei a estagiar em 2015, e inclusive é uma coisa que eu acho muito importante o estágio, foi onde eu consegui construir meus pilares, né, para o mercado de trabalho. E eu me lembro que em 2015 o mercado estava longe de ser o que era hoje. Tanto que eu acredito que se eu tivesse começado e tivesse procurado um estágio, eu teria conseguido antes, talvez, que eu consegui só no segundo semestre da faculdade, no final do segundo semestre, ou até mesmo teria já conseguido uma vaga de júnior, que seria, né, o nível 1 ali, mas já de carteira assinada, tudo já como um emprego fixo. Por quê?
porque a demanda está muito maior. Enfim, eu comecei em 2015, trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde lá eu tive a oportunidade de trabalhar com HTML e CSS. Lá não era de fato um estágio de programação, porque HTML e CSS são linguagens de marcação, vocês já devem ter alguma noção disso. Mas eu lá pude ter o primeiro contato com a questão da programação web, que é onde o ponto focal da necessidade aqui que a gente tem na área de tecnologia. Hoje em dia você vê até vagas desktop para desenvolvimento de aplicativos desktop, desenvolvimento de sistemas embarcados, você vê tudo isso, porém o foco sempre foi no desenvolvimento web, né? A internet ela veio para facilitar, facilitou demais, então todo mundo quis migrar para a web porque sabe que consegue acessar de qualquer lugar e fica sempre disponível, e isso é muito bom para qualquer tipo de serviço. E aí, mas lá eu consegui me fundar muito, porque essa questão dos fundamentos foi muito importante. A questão de saber bem HTML, CSS, para que na frente, quando viesse a questões das ferramentas para desenvolvimento de sistemas propriamente ditos, eu teria um pouco mais de consciência do que aquilo que eu estava fazendo. E aí eu fui começando a percorrer o meu trajeto. No ano seguinte, eu tive a oportunidade de participar de um hackathon na Embrapa, onde basicamente a gente tinha que montar um aplicativo que resolvesse um problema, que seria, no caso, o controle de pragas na plantações de milho do Brasil. E a gente conseguiu mostrar um aplicativo incrível, onde a minha equipe da faculdade, a gente conseguiu ficar em segundo lugar, e dentre umas 20 equipes. E um dos prêmios era uma bolsa de estágio para trabalhar na Embrapa. E foi mais uma escadinha aí, né? E lá na Embrapa eu consegui aprender bastante. Lá eu já tive contato com JavaScript, com Java, com banco de dados. Lá era mais SQL. E fora que na Embrapa a gente tinha uma questão muito grande de dados, né? E é outra coisa que está muito em alta hoje em dia, a análise de dados. Por quê? Porque quanto mais tempo a internet ela vive, mais dados ela contém, ela junta. E você extrair o dado que você quer dessa quantidade enorme de dados é um trabalho meio árduo, né? Então, por isso que veio essa área de análise de dados e tá tão forte aí atualmente. Então, com isso, a gente foi montando aquela escadinha que eu estava comentando, né? Aí, depois da Embrapa, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar em mais 3 estágios, onde ali eu me firmei mesmo e eu tinha percebido que eu estava preparado para entrar no mercado de trabalho como júnior. Esses 3 estágios foi bem focado em programação, já tinha deixado um pouco esse lado de estágio para a aprendizagem das coisas mais básicas. Lá eu já apoiava os desenvolvedores no desenvolvimento de sistemas que já estavam sendo utilizados. Então foi onde ali eu afunilei a parte onde eu me considerei a categoria de júnior ou de estágio para júnior. Eu acredito que muitos de vocês têm isso, né? Às vezes, quando você quer entrar no mercado de trabalho, você não consegue se identificar. Você fala, júnior, pleno, sênior, estágio, trainee, aonde eu me encaixo? Então, assim, eu digo para qualquer pessoa, ainda mais pessoas que estão, né, estudando, que o estágio ele vai te falar isso da melhor forma possível. Você não vai encontrar essa resposta vendo cursos, você não vai encontrar essa resposta perguntando para as pessoas, porque só você sabe onde você se encaixa. E o mercado de trabalho, ele é muito abrangente. Então, assim, eu já vi gente que era sênior e não parecia ser sênior, já vi gente que era júnior e definitivamente não era júnior. Então, assim, é importante você não se preocupar tanto com isso e focar no resultado. E o resultado seria o quê? Você começar com um estágio onde você ia conseguir se encaixar, se habituar onde você acha que deveria estar, e ali você ia percorrendo a escadinha que eu estou citando até o momento. E aí, em 2018, eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar, que foi já na Stefanini, aonde eu fui contratado para trabalhar como terceiro no Banco do Brasil. E assim, a Stefanini, ela é uma ótima empresa, é uma empresa para vocês colocarem no radar mesmo. Ela tem um salário bom, ela tem condições de trabalho ótimas, e inclusive se for para o Banco do Brasil, que é um dos maiores contratos atuais, é perfeito. Eu e alguns colegas, a gente ficava dizendo que o banco era uma mãe, assim, porque ele acolhia mesmo as pessoas, mesmo a gente sendo terceiro lá, a gente tinha um apoio, tanto na questão do desenvolvimento quanto na questão pessoal. Isso é muito importante, porque na nossa área,
na área de tecnologia, a gente nunca deixa de crescer. A gente nunca deixa de estudar. Não é um negócio que tem início, meio e fim. Não é pré-definido. É uma linha onde você sempre vai estar correndo atrás de aprender coisas novas e sempre vai achar coisas de fazer a mesma coisa de formas diferentes e melhor. Então, assim, a evolução ela é constante. Com certeza, amanhã vai surgir uma forma melhor de fazer um código que você fez ontem. Então, é importante você estar sempre atento a isso, que a evolução ela tem que ser constante. Então, você está em uma empresa onde ela te dá um apoio, ela consegue te apoiar ali, tanto na questão pessoal quanto na questão profissional, é importante você levar em consideração justamente porque a evolução tem que ser constante. E na Stefanini eu consegui ter o primeiro contato de fato com o mercado. Lembra que eu falei a questão do estágio? A questão do estágio foi tão importante para mim que em 5 meses eu consegui de júnior para pleno, ou seja, em 5 meses eu fui promovido. E assim, não é algo demais, não é algo que seja impossível. Eu conheci várias pessoas que teve o mesmo resultado, porém o que todas as pessoas que eu conheci tiveram bons pilares. E esses pilares foram, no meu caso, o estágio. Para você pode ser uma vaga de júnior já. E quando você for para pleno, já ir para sênior, mas a questão é os pilares, você realmente absorver o máximo de informação, o máximo de conhecimento possível em cada cargo que você for trabalhando. Porque a evolução, como eu falei, é constante. Então você precisa estar ali preparado para absorver tudo, porque você sabe que o pulo que você pode dar é muito alto. Então eu fui para pleno, e aí eu trabalhei por mais algum tempo, e eu tinha já recebido outra proposta em questão de alguns meses para já ir para desenvolvedor Java, que no caso era um pouco maior o salário, e assim sucessivamente. Recentemente, inclusive hoje foi meu primeiro dia na empresa atual que eu estou. Inclusive, eu já vou falar um pouco sobre modelos de trabalho também, mas assim, eu basicamente eu fiquei na empresa atual que eu estava, né, a empresa anterior, negando propostas. Assim, eu recebia em média 4 a 5 propostas por dia de emprego, e eu fiquei bastante tempo assim, realmente, eu pensei várias vezes em desativar o LinkedIn, em parar, bloquear os e-mails, porque você fica com um pouco de ansiedade, né? Em relação a isso, mas isso é só para demonstrar para vocês como o mercado de trabalho está, e numa situação em que o país não está tão bom economicamente falando, né? Onde o desemprego deu uma crescida, o mercado de trabalho de TI está assim. Mas aí você fala, beleza, mas por que eu não consigo um emprego na área de TI? Tem muita gente que fala isso. Às vezes porque você não conseguiu os pilares certos. Muita gente fala assim, eu preciso entrar na área de TI, mas eles estão exigindo experiência. Como eu consigo experiência? Sendo que eu nunca consegui ter contato com a área, pelo estágio, pelo trainee. Normalmente por essas portas de entrada que você precisa percorrer. Assim, tem caminhos que a gente precisa percorrer para mais para frente a gente conseguir ter um sucesso, né? Então, assim, é importante você ter experiência, sim, para assumir pelo menos um cargo na TI, o primeiro cargo de júnior. E essa experiência, ela é conquistada com o estágio, na minha opinião. É claro que você tem outras experiências, mas o estágio ele consegue te dar uma boa base. Porque quando a pessoa que estiver te entrevistando perguntar, você vai conseguir responder pelo menos o básico daquilo ali. E já vai ser o suficiente para você ser categorizado como pelo menos uma experiência naquilo ali que eles precisam. As empresas hoje, elas estão com equipes de recrutamento gigantes. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que me contratou, ela falou que a equipe dela tem 30 pessoas só para contratar profissionais de TI. Ou seja, a demanda ela é tão alta que formaram squads, né? Formaram esquadrões de recrutadores para poder contratar pessoas para a área. Mas assim, e também tem muita coisa de desistência. Eu já vi muito assim, a pessoa fechar e no meio do percurso ela recebeu uma proposta e ela ter que cancelar. Então, fica nessa, né? Fora a bonificação que elas recebem por contratar, então isso só incentiva ainda mais a procura pelos desenvolvedores hoje em dia, né? E eu digo desenvolvedores, mas a área de tecnologia em si, né? Eu digo desenvolvedores que a maior parte do mercado está concentrada ali, né? Então, assim, essas coisas foram muito bem definidas esse ano, com a pós-pandemia, né? Né? É, a questão da facilidade de você contratar uma pessoa hoje em dia, ela está muito em alta.
e ela consegue ser, por exemplo, a minha contratação durou uma semana e a pessoa que me contratou, ela falou, olha, a gente demorou para contratar você, normalmente a gente demora só 3 dias, o processo todo. Por quê? Porque eles precisam contratar o máximo de pessoas possível. Então, atualmente, esse mês, esse ano, é a melhor oportunidade para você entrar na área, justamente por essa alta demanda. E essa alta resistência das pessoas que já estão, algumas recebem contraproposta da própria empresa para ficar, porque o conhecimento é muito valioso. Então, assim, tem vários fatores que fazem o mercado de TI estar do jeito que ele está hoje. E, assim, uma hora isso vai abaixar, é um fato. É insustentável você ter tantas vagas para pessoas, mas isso eu colocaria que fosse daqui uns 20 anos. Porque a tendência é aumentar, aumentar e aumentar devido à demanda mesmo, que é bem alta. Então, assim, o mercado de trabalho, ele está disponível para todo mundo que queira entrar. Inclusive, hoje tem vários processos seletivos focados, que antigamente já não tinha, né? Antigamente você não via processos seletivos focados em mulheres na TI. Hoje a gente já tem focado na diversidade, né? Mulheres negras na TI, LGBTQIA+. Então, assim, para você ver como o mercado está abrangendo algo que antigamente nem existia. Então, hoje em dia, você tem vários processos que vão te ajudar a entrar dentro do mercado. E não importa a sua idade, hoje em dia, muitas vezes, pessoas às vezes falam para mim que devido à idade, elas não se veem entrando na área de TI. Porém, isso não é uma verdade, porque eu já trabalhei com pessoas de todas as idades. Já trabalhei com pessoas mais novas que eu, com 20 anos, já trabalhei com pessoas com 60 anos, e assim, o trabalho é feito da mesma forma. Então, essa questão também da idade, ela não afeta muito devido ao mercado do jeito que está. Eu vou mostrar algumas matérias para vocês verem que realmente está acontecendo algum fenômeno aí. Eu vou compartilhar minha tela. Aí, Luiz, você pode me dizer se ficou bom ou não. Beleza. Qualquer coisa eu faço aqui. Carregando. Está apresentando normalmente. Tá todo mundo conseguindo ver? Acredito que sim. Beleza. O profissional de TI está em alta no mercado de trabalho. Isso aqui eu fiz uma pesquisa simples no Google e apareceram diversas matérias falando sobre isso. Essa matéria, inclusive, ela fala que o mercado está... Além dela falar do mercado, ela fala com os cargos que estão em alta. Aqui eles citam engenheiro de dados, cientista de dados, diretor de tecnologia, e engenheiro de software, back, front, mobile, que até o Luiz tinha citado. Aqui, essa matéria da UOL é bem interessante. Esses links eu vou deixar tudo disponível depois, tá? Quando for a sessão de perguntas, eu vou deixar no chat aí para vocês olharem com mais calma. Mas assim, só para vocês verem, isso aqui foi literalmente uma pesquisa simples no Google para realmente provar para vocês que o que eu estou falando é real. E essas matérias são muito recentes, são basicamente de 2021. E aqui eles falam a porcentagem de crescimento que teve. Eles falam assim, mesmo com a pandemia, mas na verdade o que foi me falado é que com a pandemia aumentou. Então, na verdade, teve o processo contrário aí do esperado, né? Em vez de diminuir a quantidade de vagas, foi aumentar devido àquela coisa que eu expliquei sobre o processo. E aqui eles falam sobre a linguagem, mas assim, a demanda é por programadores, tá? Hoje em dia eles preferem contratar uma pessoa que nunca teve contato com a linguagem, mas trabalhou com outra linguagem, do que pessoas que nunca trabalharam com linguagem nenhuma. Então, você também pode começar com a linguagem Python e pegar uma vaga JavaScript. Você pode começar com JavaScript e pegar uma vaga de programação Java. Isso já não é tão mais relevante qual a linguagem você trabalhou. O que eles querem são programadores que estejam dispostos a aprender e a resolver problemas, que esse é o foco do mercado de trabalho de TI, resolver problemas. Aqui ele fala um pouco também sobre os modelos de trabalho, que eu vou também falar sobre CLT e PJ, para ver o que vocês mais se encaixam. Aqui do sindicato, fala que o mercado vai abrirá mais de 70 mil vagas, né? E uma coisa que é importante citar também sobre essas coisas, né? Sobre as questões de vagas, né? Isso aqui eles falam 70 mil vagas, e realmente eu acredito que seja mais que isso. Porque, na verdade, o que eles estão formando são esquadrões, eles estão formando equipes. Então, surge uma vaga, mas a necessidade
surge depois. Ele fala, talvez seria interessante que a gente conseguisse uma pessoa mais mobile para poder resolver esse problema da gente. A gente está precisando de um designer de UX, né, que seria a experiência do usuário, para poder analisar melhor as coisas para a gente em relação à interface. Então, isso vai surgindo e as vagas só vão aumentando, só vão aumentando. Então, isso aqui pode considerar como se fosse exponencial, porque cada equipe ela vai surgindo mais e mais necessidade de acordo com o tempo. Agora eu vou mostrar algumas plataformas para vocês, onde vocês vão conseguir achar vagas, tanto de estágio como para sênior, né, posteriormente, enquanto vocês forem subir na escadinha ali do mercado de trabalho de TI, e algumas também que vocês podem até verificar os salários, para vocês conseguirem comparar. Uma delas vocês conhecem, que é o LinkedIn. Eu vou acessar, inclusive eu vou abrir o meu LinkedIn aqui, para mostrar a questão das vagas para vocês. Vocês estão conseguindo ver bem, Luiz? Tá tranquilo, hein? Tá tranquilo? Beleza. Aqui o LinkedIn foi onde eu consegui minha vaga atual, onde eu comecei, onde eu falei para vocês que eu tive meu primeiro dia hoje. E aqui eu vou mostrar para vocês meu chat, para vocês entenderem do que eu estou falando. Todas essas mensagens são vagas. Vagas para o mercado de TI. E vocês podem perceber que é aquela coisa de 3 vagas por dia, 4 vagas por dia. Os intervalos que tem é só o sábado e domingo. Mas o mercado de TI atual é esse aqui. E por muitas vezes eu tenho que falar para a pessoa que eu não estou disponível e que eu guardo o contato dela para uma posterior. E ela sempre pede, você não tem ninguém para indicar? Eles estão literalmente desesperados. Então, assim, isso aqui é só para vocês terem uma noção. E tem vaga de todo lugar do país e fora do país. Inclusive algumas em inglês, para trabalhar em Portugal, Lisboa, até mesmo nos Estados Unidos, Canadá, que são um pouco mais difíceis, né? Não são tão simples de ir, mas tem vaga disponível. Mas assim, você não precisa pensar nisso agora. Para você que quer entrar no mercado, você pode procurar por aqui mesmo que você vai conseguir achar facilmente. Então, isso aqui são todas vagas de TI que chegaram para mim. Nessa questão, só em agosto, ó. São mais de 10 vagas. São mais de 10 vagas. E essas pessoas, cada uma, às vezes, tem que achar 3 funcionários, 4 funcionários. Então, ou seja, são 4, 5 vagas que a pessoa tá ali para poder ofertar. Então, assim, na verdade, se você for tentar somar o tanto de vagas que cada pessoa tem como recrutadora, passa dos 20, 30, 40 por semana. Então, assim, a alta demanda está aí. E o que é importante para vocês poderem ter isso aqui no LinkedIn? Essas mensagens, né? A pessoa conseguir chegar em você. Você ter um perfil um pouco mais descritivo. Ou seja, vocês podem, inclusive, me adicionar no LinkedIn, podem copiar. Foi isso que eu fiz. Eu fui vendo vários perfis das pessoas que eu considerava pessoas bem-sucedidas na área e fui montando um perfil onde eu acharia que os recrutadores teriam interesse. Então, uma boa foto, uma capa sólida, nada demais, para não tirar muita atenção. É importante as suas experiências aqui, sejam elas que for, eu coloco inclusive a experiência que eu tive como estágio de nível médio aqui, ó. Mas é importante porque conta como uma experiência. E o que você fez? Então, é muito importante também você colocar bem descrito em cada experiência que você teve, cada tecnologia que você trabalhou. Nunca trabalhei com tecnologia. Suas responsabilidades. Hoje em dia, na área de TI também, a gente tem uma parte que a gente chama de soft skills. A gente tem a technical skills, que seriam as habilidades técnicas, e tem as soft skills, que seriam as habilidades pessoais. Que seria empatia, seria autodidata, você ser autodidata, rapidez no aprendizado, tudo isso conta. E às vezes eu já vi pessoas serem escolhidas pelas soft skills, né? Por essas habilidades pessoais e não pelas technical skills. Porque não adianta nada a pessoa ser uma pessoa muito boa em programar, mas ela não conseguir se comunicar. Porque ela não vai trabalhar sozinha, ela vai trabalhar com uma equipe. E essa equipe precisa fluir a comunicação boa. Porque senão não tem como entregar o produto final para o cliente. Então, assim, isso é uma parte que é importante vocês colocarem. Certificação de cursos, de palestras, tudo isso também conta, mas se você quiser um LinkedIn mais enxuto, eu indico você colocar mais no sobre, ou se caso a pessoa perguntar mesmo. Beleza? Então, isso aqui é muito importante. Inclusive, já chegou algumas pessoas querendo adicionar aqui, legal. Então, tipo assim, é importante vocês usarem diariamente o LinkedIn.
Aí aqui tem a funcionalidade que eu acho muito interessante, que é a questão das vagas, né? E aqui você pode criar alertas de vagas. Eu tinha pesquisado recentemente estágios, né, para poder indicar para as pessoas, front-end. A palavra sênior apareceu 1.556 novas vagas, e a maioria é da área de TI. Ó, isso aqui são todas as vagas que você podem se cadastrar. Ah, quero entrar na área agora? Beleza. Estágio TI. Que você já consegue visualizar as vagas. E o melhor de tudo, que a maioria é remota. Você pode se cadastrar e quando a pessoa entrar em contato com você, você pergunta, é remota? Não precisa literalmente estar remoto aqui para ser remoto. A maioria está devido à pandemia, então você não precisa se preocupar mais com isso, de ser em outro estado, mas você também pode filtrar por aqui por... Você pode filtrar por aqui, se eu não me engano... Acho que é aqui. Você pode colocar Brasília aqui, né? Só que eu não indico fazer isso porque, igual eu falei, a maioria das vagas hoje em dia estão para ser remotas. Tanto que apareceram poucas aqui, porque tem que ser com o nome exato de estagiário de TI. Às vezes é desenvolvimento em TI. Então, assim, você vai pesquisando, desenvolvimento, estágio em desenvolvimento, por exemplo. Já vai aparecer outras vagas. Aqui, aí no caso, você vai ter que filtrar para ver quais são de TI, né? Porque pode ser desenvolvimento de pessoas e tal. Mas, assim, você pode complementar com desenvolvimento de software, certo? E você vai pesquisando aqui e você consegue achar diversas vagas. E todo dia chegam bastante vagas. E você é muito simples a forma de se candidatar, mas é igual eu falei, é importante você estar com o LinkedIn, porque normalmente quando você se candidata por essa plataforma, eles vão visualizar o seu perfil. Eles vão vir aqui no seu perfil, olhar tudo, o seu sobre, não tem experiência, coloca um sobre bom, demonstra, coloca as suas soft skills aqui, fala um pouco sobre você. Ah, sou bom em comunicação, consigo dissertar bem, consigo me comunicar bem, consigo me expressar bem. Isso tudo conta muito na hora de você ser contratado. Às vezes a pessoa pensa, eu não consigo programar. Isso às vezes nem é tão relevante para a empresa, porque ela sabe que ali você vai desenvolver aquilo, ainda mais se for estágio. Muitas empresas também elas querem alguém para moldar, porque elas sabem que o mercado está muito aquecido. Elas não querem alguém que já seja bom para depois de 3 meses receber uma proposta maior e ter que sair. Às vezes ela pega alguém com pouca experiência, ela faz com que aquela pessoa cresça na empresa, pegue o gosto mesmo, aprenda, evolua e continue lá e consiga desenvolver um bom trabalho na empresa por anos. Conquiste mesmo a confiança da pessoa. Então, assim, mesmo que você tenha uma certa dificuldade em programação, se você for muito bom em comunicação, isso vai te ajudar muito na hora da entrevista. E isso vai fazer com que você passe na frente das pessoas que sabem programar muito e não conseguem se comunicar bem. É isso que eu acho, com a experiência que eu tenho até hoje, em relação a isso, tá? Então, muitas pessoas, às vezes, acham que ficam desencorajadas, né? A participar de um processo seletivo porque acham que não tem o conhecimento técnico suficiente e às vezes elas de fato não têm, mas o conhecimento pessoal, assim, as soft skills dela sobrepõe isso. Então, meio que junta com o conhecimento técnico que ela tem e aí sim ela tem um profissional que a empresa espera. Então, de LinkedIn, eu acho que já tá bom, né? Já fiz uma propaganda gratuita aqui, mas é porque realmente é uma plataforma incrível. Se você souber utilizar, ela vai te ajudar muito. Assim, você realmente não perder tempo com outras redes sociais e você focar no LinkedIn para poder achar vagas esses dois ícones aqui da barra de ações, ó, são os essenciais. As mensagens e vagas. É o que você precisa. E minha rede para você adicionar as pessoas, né? Então, assim, é importante você ter foco, que você vai conseguir com certeza achar uma vaga por aqui. Aí você fala, mas como é que eu vejo o salário? Muitas empresas colocam uma vaga aqui, mas não colocam o salário, às vezes, né? Às vezes elas não colocam o salário. Falam que é confidencial, que vai depender, né? Que você vai ter que mandar a pretensão salarial, etc. Um site que eu indico é o Glassdoor. Glassdoor. Aqui eles têm um esquema que você vai ter que criar uma conta, você precisa colocar o seu salário, pode ser de uma experiência passada, de uma empresa passada, só porque o que acontece? Eles montam uma base de dados de salários, né? E você pode vir aqui e comparar os salários. Por exemplo, eu vou fazer o login rapidinho aqui, para mostrar para vocês como funciona mais ou menos. Por exemplo, eu loguei aqui, eu já cadastrei o meu salário já no perfil, você tem que concluir aqui o perfil depois.
mas você quer saber sobre salários, descobrir salários. Aí você pode pesquisar tanto por empresa como por cargo. Então você pode vir aqui, vamos achar uma vaga legal aqui, estágio TI. Vamos achar uma empresa aqui para a gente comparar o salário. Vamos tentar achar uma empresa um pouco mais famosa para a gente conseguir ter a informação correta. Ter a informação mais assertiva, né? Ok, ó, Stefanini, a própria Stefanini. Estagiário de TI. A gente vem, coloca aqui, Stefanini. Pesquisa por Brasília, vamos ver. Aí aqui ele achou. A Stefanini, ó, 5 mil salários cadastrados. Então ele pega esses salários e faz uma média, que são de pessoas que trabalharam na Stefanini e cadastraram seus salários aqui. A gente acessa aqui a Stefanini e aqui a gente busca o cargo, estagiário de TI. Então aqui a gente tem uma média de salários que foram cadastrados para estagiário de TI. Eu consideraria esse 1.500, tá? Hoje em dia está nessa fase, nessa faixa aqui. Aqui ele ordena pelos maiores, né? E eles fazem uma média. Às vezes você faz um acordo ou outro, às vezes a pessoa coloca o vale refeição ou não, mas eu consideraria agora 1.500 para estágio. Eu acho que é o padrão atualmente, tá? É importante a gente ter uma ideia, assim, de que você também pode ir somando de 3 em 3, que normalmente é a média de Brasília, né? Começando do júnior, né? No caso, o júnior seria o dobro disso aqui, seria 13 mil reais. O pleno seria 6 mil reais e o sênior 9 mil reais. Aí tem outros cargos de líder, de gerente, de arquiteto, que variam muito de acordo realmente com sua pretensão, né? Mas falando de CLT, né, que é a carteira assinada, esses são salários base, né? Você pode vir aqui também procurar júnior, né? Desenvolvedor júnior, que seria o primeiro ali. Pode vir aqui, ver uma vaga. Vamos achar uma outra empresa aqui também que seja grande para a gente poder ter uma assertividade maior. Então, isso aqui é interessante que você vai conseguindo ver se atende à sua necessidade a vaga. Você vai conseguindo ter uma noção de se aquela vaga ela é para você. Não só com as tecnologias, não só com a entrevista, mas também com o salário, né? Isso também é relevante na hora da gente avaliar uma vaga. Então, a gente acha aqui, por exemplo, né? Mirante Tecnologia, outra empresa grande daqui de Brasília. Desenvolvedor, front-end. Não, no caso eu tenho que voltar e pesquisar a empresa, né? Mirante. Mirante Tecnologia. Tem alguns poucos salários, mas eu acho que a gente consegue achar. Aqui também. Uma coisa que eu não falei. Aqui também você consegue visualizar as vagas da empresa, tá? É muito importante isso aqui, por exemplo. Você sonha em trabalhar numa empresa tal. Vamos colocar o Banco Inter aqui. Empresa famosa aí. Banco Inter. Você consegue achar as vagas aqui, ó. Atualmente, não sei se eles cadastraram. Ele não tem nenhuma cadastrada, né? Mas aqui você consegue ver os salários, foi a entrevista, como é a entrevista, os benefícios. Ó, entrevistas Banco Inter, experiência positiva, negativa. Isso tudo você consegue achar por aqui. Deixa eu pesquisar outra que eu vou conseguir achar as vagas. Acho que Giovanni, Oi, pode falar. com licença, desculpa te interromper, estou adorando aqui a sua fala, as suas apresentações, que a gente está com um tempo um pouquinho curtinho, se você Beleza. puder acelerar um pouco mais, para a gente também, que me interessa muito ver a ferramenta, né? Beleza. Mas pode concluir aí, desculpa interromper. Não, tranquilo. Então, terminei me empolgando aqui com as plataformas de vagas, né, e vendo os salários aqui, mas vamos dar uma acelerada aqui que eu vou dar uma apresentada na ferramenta para vocês. Por exemplo, aqui você também consegue visualizar as vagas do PicPay, né? Aqui tem 188 vagas cadastradas. E aqui essas são as vagas, ó. E algumas com 30 dias mais e nem tem ninguém que se cadastrou. Então, assim, é muita vaga. Realmente, não tem como negar como o mercado está aquecido atualmente, né? E aqui eu vou até, inclusive, aproveitando que o Luiz falou, vou colocar aqui a nossa ferramenta, né, que a gente vai ver hoje, que é o React Native. Desenvolvedor React Native. Aqui já tem algumas vagas, que a gente já consegue visualizar, né, que seria o desenvolvedor mobile, com foco em React Native.
E aqui já tem até uma expectativa de salário que você consegue, né, verificar. Então, beleza. Vou dar um overview da ferramenta aqui no site do próprio framework, e depois eu vou mostrar um aplicativozinho para vocês verem como é simples, né? A criação de um aplicativo com React Native, e por isso ele tem uma alta demanda atualmente. Antigamente, para a gente poder fazer um aplicativo mobile, a gente tinha que levar em consideração dois sistemas, né? Até hoje a gente tem que levar em consideração dois sistemas principais, que são o Android e o iOS. Teve um Windows Phone aí que não deu certo e ele foi cortado, né, da fabricação, então a gente não leva mais em consideração. E com isso trouxe um problema muito grande para as empresas na época, que era o quê? Eu teria que fazer dois sistemas para o mesmo sistema. O que significa? Que se eu tivesse um aplicativo e eu quisesse que ele fosse rodar tanto no Android quanto no iOS, eu teria que fazer dois códigos totalmente distintos um do outro, ou seja, duas forças-tarefas totalmente distintas, dois esforços totalmente distintos. Então, as pessoas começaram a pensar numa forma de fazer um código só para poder executar nos dois dispositivos. E surgiu a ideia do híbrido, que foi o Ionic. Antes do React Native, a gente teve o Ionic, que é essa plataforma aqui, que inclusive eu utilizei bastante, mas isso aqui ele não é uma aplicação nativa do sistema. Ele é como se fosse um site emulando o sistema. Então, ele tem uma certa conexão ali, ele tem um acesso limitado a propriedades como câmera, lanterna do celular, essas coisas. Então, assim, para alguns tipos de sistema ele era ótimo, mas para outros que já exigiam um pouco mais de desempenho já não eram tão bons. Mas, assim, essa necessidade foi surgindo até que o React Native veio aí para justamente sanar com essa necessidade, que foi o quê? Ele literalmente converte o código JavaScript, que é a linguagem que a gente já conhece, para nativo. Ou seja, quando você executa o software que você fez com o React Native no seu Android, ele vai ser como se estivesse sendo produzido com linguagem nativa do Android. Se você executar no seu iPhone, vai ser como se estivesse produzido por uma linguagem nativa do iOS. Então, isso aqui foi uma mão na roda para as empresas. Quando as empresas viram isso aqui e viram que estava consolidado, estavam realmente funcionando, eles falaram, a gente tem que adotar isso aí. E isso veio do Nubank, o Banco do Brasil, que é onde trabalhei, usa essa ferramenta. O aplicativo do Banco do Brasil, não sei se alguém é cliente do Banco do Brasil aqui, é feito com React Native. O Nubank é uma parte com React Native. O Banco Inter é uma parte com React Native. Deixa eu ver o que mais que eu lembro. Facebook, obviamente, porque o Facebook, inclusive, é um dos donos dessa ferramenta, né? Ela é grátis, ela é open source, mas o Facebook, ele foi um dos pioneiros aí, foi os que idealizaram essa ferramenta. Então, assim, como ela veio com essa força total, a alta demanda veio também, principalmente em ambientes corporativos. Já vi também que na Caixa eles utilizam essa ferramenta, tá? Então, principalmente em Brasília, né, com os órgãos governamentais, essa ferramenta está sendo muito bem utilizada. Mas aí você me pergunta, por quê, né? Eu vou mostrar para vocês agora o motivo. Aqui eu tenho um terminal no Linux mesmo. E aqui eu já tenho instalado o React Native, que eu instalei basicamente fazendo esse comando aqui, ó, rodando em um comando, que foi esse instalador aqui. Essa linha de comando eu executei no meu terminal e eu instalei o React. E agora eu vou criar um aplicativo com uma linha de comando. Expo init, vou colocar aqui ifb app exemplo. Só um momento, eu vou ter que fazer um export aqui, peraí. Beleza? Agora sim. Isso aqui vocês não iam precisar fazer, tá? É só porque eu utilizo vários projetos e eu tenho que usar outras versões do Node, que é o que executa toda a questão do código na parte do servidor. Como a gente utiliza o JavaScript, para ele poder executar na parte do servidor, ele utiliza do Node, que é um motor, por assim dizer, para poder executar isso na parte do servidor. Então, como essa é uma ferramenta JavaScript, a gente programa JavaScript,
ele utiliza do Node para fazer a questão de tanto acessar câmera, acessar flash, esse tipo de coisa. O Node que faz essa parte pesada aí para a gente. Agora sim, vou executar uma linha de comando. Ele vai me perguntar. Ele já me pergunta se eu quero um template inicial. Ah, você quer um template vazio? Você quer um template vazio com essa linguagem? Você quer um template minimalista? Eu quero um template com abas já. Escolhi com abas, ele está instalando as dependências, ó, que as dependências seriam as bibliotecas, né? O que ele precisa para poder executar. A gente só aguarda um pouquinho. Essa parte é um pouquinho demorada, mas eu só executei um comando até agora. Giovanni, aproveitando que está carregando aí, Uhum. é tão simples instalar no Windows quanto no Linux? Ou Sim, tem é o algumas mesmo diferenças? comando. É o mesmo comando. Você só precisa ter o Node, que é um instalador de Next, Next, Next. Mas no Windows é a mesma coisa. Você roda esse comando aqui no seu CMD, né, no caso. E aí você dá esse comando expo init, o nome do seu projetinho. E ele vai fazer essa instalação de dependências aqui. E aí você já vai ter um aplicativo rodando. Ó, ele terminou, beleza. Aqui eu vou listar meus diretórios. Tá aqui o meu ifb app exemplo. ifb app exemplo. Já tá aqui configuradinho, ó. Todo o meu projeto. Se eu vir aqui e dar um yarn start, ele já vai começar a gerar o meu projetinho, né, meu aplicativo, para eu poder visualizar ele aqui no meu navegador. Eu posso visualizar tanto ele num smartphone, eu posso conectar meu smartphone no meu computador e executar ele no meu smartphone direto. Posso conectar meu iPhone no meu computador e executar no meu iPhone direto. Posso executar ele no meu browser, que é o que eu vou fazer, que é o mais simples para fazer agora, para exemplificar para vocês. Posso publicar ele na loja de aplicativos da Apple Store, da Apple Store e da Google Play. E aqui eu ainda consigo, por exemplo, quero mostrar para um amigo. Aí eu clico aqui em Tunnel, ele vai gerar uma URL que eu consigo acessar pelo aplicativo do Expo, que é esse aplicativo aqui, Expo, Expo App. Aplicativozinho aqui que você pode baixar para o seu celular. Então, qualquer lugar que você tiver, você consegue visualizar o meu aplicativo que eu estou desenvolvendo aqui em casa. Então, eu vou executar ele aqui no meu browser mesmo. Ele vai carregar, vai rodar algumas coisinhas aqui. Isso tudo eu executei só um comando e só dei um start nele. E aqui está meu aplicativo. Aí você fala, não está com muita cara de aplicativo. Agora tá. E ele tem as duas abas onde eu criei. Ou seja, eu acabei de criar um aplicativo com duas abas, com duas linhas de comando. Que vai executar tanto no Android quanto no iPhone. Então, isso foi o que fez o React Native ser adotado por muitas empresas. Eu faço um código só, com rapidez, para ser executado tanto no iPhone quanto no Android. Eu vou executar aqui meu editor de texto. Vou abrir aqui nosso projetinho do IFB app de exemplo. E vou editar aqui para vocês terem um pouco de ideia de como é a interface aqui, como é que programa de fato, né? Aqui a gente tem o código, ele é uma mistura de HTML com JavaScript no mesmo arquivo, que assim, a princípio pode parecer um pouco complicado, mas depois de um tempo você começa a entender e se torna um pouco simples, né? Aqui a gente tem as telas, né? Você pode perceber que aqui a gente tem a tela 1, né? A tab 1 e a tab 2. Se eu vim aqui e vou colocar, ó, para ficar mais fácil, vamos colocar um português aqui, ó, tela 1. E aqui, tela 2. Aí, eu não precisei nem da F5, ele já atualizou. E aqui eu já tenho a tela 1 e tela 2. Ou seja, o desenvolvimento ele é muito rápido. Você consegue visualizar na hora. Antigamente, para a gente poder visualizar qualquer alteração que a gente fizesse no nosso código para rodar no nosso aplicativo, a gente tinha que gerar uma versão, isso ou executar em modo debug, que também demorava um pouco, e jogar para o nosso aplicativo e ir testando. Agora não. Agora eu posso ir fazendo aqui
e vou alterando o que eu quero. Por exemplo, mudar... Quero mudar esse tela 1 aqui, em vez dele ser com essa fonte pequena, eu vou querer aumentar a fonte dele, por exemplo. O tamanho da fonte. Desse tamanho. Tela 1 e o tela 2 está menorzinho. Então, assim, é um exemplo bem simples, mas o objetivo aqui não é mostrar a programação de fato, né? Não mostrar a parte técnica, e sim mostrar a velocidade que eu consigo criar um aplicativo. Eu criei um aplicativo em menos de 2 minutos. Isso aqui é um aplicativo. É claro que ele não tem nenhum objetivo, ele é só para poder vocês visualizarem, né, o desenvolvimento, como é simples. Mas, assim, isso aqui há 2, 3 anos era uma coisa bem difícil de imaginar, para ser sincero. Que era possível você conseguir criar um aplicativo de uma forma tão rápida. Então, por isso que hoje em dia o React Native, ele é uma alternativa muito barata e muito ágil para as empresas. Porque o que as empresas querem hoje? Elas querem que os sistemas delas sejam desenvolvidos com rapidez, e que sejam desenvolvidos de uma forma um pouco mais barata. Então, isso aqui veio sanar esse problema e por isso que é tão utilizado. E vocês viram que é bem simples criar um aplicativo, né? Vocês conseguiram visualizar que em qualquer momento você pode dar 2 linhas de comando aqui e você consegue gerar um aplicativo e você consegue editar ele. E aqui na própria documentação, para dar uma finalizada, vocês têm tudo para poder você ir construindo seu aplicativo, por exemplo. Botões, listas, imagens, tem algumas coisas que tem que executar, né? Por isso que ele aparece aquele QR Code. Enfim, basicamente eu acho que é isso. Assim, vocês conseguem fazer diversas coisas com o React Native que vocês conseguem desenvolver qualquer tipo de sistema com essa ferramenta. Isso também ela é muito poderosa. Então, hoje em dia, raramente a gente vê aplicativos nativos, tá? A maioria dos aplicativos que você utiliza no seu celular, normalmente eles são dessa forma aqui, eles são híbridos. Eles funcionam tanto no iOS quanto no Android com o mesmo código. E uma coisa também importante a se falar, o React, você também consegue executar ele na web. Você também consegue fazer um sistema web sem ser para mobile com o React também. Então você utiliza uma linguagem só para fazer quase tudo. Você consegue fazer um sistema para funcionar tanto no celular quanto no computador utilizando o React. E isso é muito bom também. Acho que é isso, Luiz. Como é que tá nosso tempo aí? A gente finalizou. Vamos deixar um tempinho para as conversas. O pessoal tem algumas perguntas. Beleza. E as que já vieram pelo chat eu vou ler, mas que quem quiser depois abrir o microfone também fica à vontade. Tranquilo. Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua palestra. Eu gostei muito, foi muito valiosa para mim e acredito também foi muito bacana para os outros participantes. Ah, que bom. Muito legal mesmo. O Jackson primeiro perguntou, né? Como é que você fez para colocar a descrição no seu perfil? Você até já explicou, mas vale a pena você relembrar como é que você fez a descrição, a construção do seu perfil no LinkedIn para você ser melhor visto pelas empresas. Bom, perfeito. Ótima pergunta. Realmente foi uma coisa pertinente quando eu fui criar o meu perfil no LinkedIn. E basicamente o que eu fiz foi o que eu falei de avaliar perfis que eu achava que eram de sucesso. Eu principalmente vi alguns currículos, eu não sei como tá o inglês de vocês aí, o meu inglês não é muito lá essas coisas, mas eu consegui pegar um currículo, um modelo americano, e lá eles são muito focados no que de fato importa, né? A gente antigamente estava acostumado a currículos com foto, com muita informação, e hoje em dia os recrutadores, eles querem bater o olho no currículo e saber se você está apto ou não para entrevista. Então você precisa ser enxuto, né? A gente fala assim, você precisa ser bem preciso nas palavras para poder conquistar a pessoa. Então, a descrição que eu imaginei foi uma apresentação, como se tivesse você indo a alguma pessoa e sendo bem direto, sem enrolação, você se apresentando. Eu vou até ler aqui o meu sobre para você ter uma noção de como é que eu fiz. Você cita você como na terceira pessoa, é importante,
Porque a pessoa vai te estar lendo como a terceira pessoa, né? Então você tem que pensar nisso, que o espectador, né, a pessoa que está acessando seu perfil no LinkedIn, ele vai ter te vendo como terceira pessoa. Então você cita você como terceira pessoa. Ou seja, Giovanni é um analista e desenvolvedor de sistemas com experiência de 5 anos em desenvolvimento web e mobile. Sempre teve a oportunidade de atuar em projetos com aplicações de JavaScript e Java, utilizando amplamente as tecnologias tal, 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 tal. E aqui, ó, o importante que eu falei, soft skills. É importante você falar sobre você e sobre as habilidades que você tem. Com uma ótima comunicação e facilidade no entendimento de novos problemas, busca aplicar a melhor solução nos desafios que encontra. De forma enxuta, eu consegui falar tanto da minha parte técnica como da minha parte pessoal, onde eu consigo agir da melhor forma possível. Então, assim, é importante você ser direto, falar de você na terceira pessoa, e assim é você falar, não tenho tanta habilidade técnica, aprendi a programar pouco, mas você pode falar das coisas que também importam, que é uma ótima comunicação, um aprendizado, facilidade em resolver problemas, uma boa lógica, tudo isso conta. É importante deixar bem explícito que tudo conta. Muitas pessoas têm ainda a ideia de que a parte técnica é uma parte que é muito levada em consideração a mais do que a parte pessoal. E às vezes não é. Às vezes não é. Eu posso te garantir que às vezes não é. Já vi muita gente não passar em processo seletivo porque não tinha as habilidades pessoais, né? A comunicação, a empatia, toda aquela coisa que faz o ambiente de trabalho ser um ambiente de trabalho bom, né? Suficientes para aquela vaga. Bacana. Você também disse que já trabalhou com gente muito nova e com gente de mais idade. O Alex perguntou, para qual idade está disponível, assim, desde, pela sua experiência, pelo que você já observou, você já viu desde que idade até qual idade? Eu já vi literalmente desde os 18 até os 60. Tipo, hoje, lá no Banco do Brasil, por se tratar de uma instituição muito antiga, é o primeiro banco do Brasil, lá tinha pessoas que trabalhavam lá há mais de 40 anos, que trabalhavam com Fortran, COBOL, que são linguagens que existem há mais de 80 anos aí, 70 anos. Então, assim, eu não vejo. E hoje em dia, uma coisa que eu sempre cito. Quando eu entrei no mercado, uma pessoa de 20 anos está ganhando R$ 6.000 por mês, era um pouco difícil. Eu nunca tinha visto. Hoje eu já vejo bastante pessoas com 20, 21, 22 ganhando 6, 7, 8. E então, para você ver que a questão de idade já não é mais referência. Antigamente a gente falava, você é muito novo para estar ganhando isso. Hoje em dia não tem devido ao mercado. Então você pode entrar com 18 anos ganhando R$ 20.000. Opa, perdão, né? Ganhando R$ 5.000. Muito bacana. E assim, claro que os salários variam muito de empresa para empresa, de cargo para cargo, de responsabilidades, de aptidão de cada candidato. Mas é muito legal ter essa visão aí que você passou para a gente. A Thalia, Bem citado, né? Também não. Experiência nenhuma, a pessoa pergunta sua pretensão, você fala R$ 10.000. Você pode até falar, mas aí a pessoa vai falar, te dou 2.000, aí você vai falar, eu aceito, né? Normalmente a gente faz isso, né? A pretensão é sempre ganhar bem, mas bem citado pelo Luiz, assim, eu falei isso porque eu lembrei disso recentemente, e era uma coisa realmente que há 5 anos atrás a gente não via. Na minha área, não, na minha experiência, eu não tinha visto. E foi algo assim que me deu uma motivada, assim, até indicar tanto para pessoas novas quanto pessoas mais velhas a procurarem que elas conseguem ganhar bem, independente da idade. muito bacana. A Thalia, voltando no assunto do React Native, que é essa ferramenta maravilhosa, né? Ela tem a mesma proposta da outra ferramenta, uma ferramenta desenvolvida pelo Google, que é o Flutter. Certo. Aí a Thalia perguntou, React, né, ou Flutter? O que utilizar? O que Bom, aprender? o Flutter ele tem um pouco mais de idade do que o React. Ele ficou um pouco mais famoso recentemente justamente pela fama do React, né? As pessoas elas gostam de sempre ter algum contraponto, né? Mas eu focaria no React devido ao ambiente corporativo, tá? O Flutter ele tá vindo mais nas fintechs, mais nas startups, porque é uma coisa que está surgindo mais, mesmo ele tendo um pouco mais de vida, aqui no Brasil ele está surgindo mais agora. O React já está um pouco mais consolidado. Então eu acho que se você fosse procurar uma vaga hoje, você acharia com mais facilidade uma vaga para React Native, justamente pelas empresas corporativas. Mas agora, se você achar uma startupzinha e tal, provavelmente eles podem usar Flutter ou não. Podem usar React também. Mas assim, eu focaria em React também por outra coisa. O Flutter, se não me engano, ele utiliza o Dart, que é uma linguagem de programação um pouco diferente do que a gente está conhecido, que a gente está situado, né? O React, gente, não, ele utiliza JavaScript.
que é uma linguagem que pode ser utilizada em todo tipo de serviço. Você pode utilizar ele para você desenvolver tanto na parte mobile, quanto na parte de web, quanto na parte de servidor. Eu posso utilizar ele no Node.js para consumir as informações do banco de dados. Eu posso utilizar ele para poder alterar os dados, as informações na tela do navegador. E posso utilizar ele para desenvolver aplicativos mobile. Então, assim, você vai estar aprendendo uma linguagem que, na verdade, ela vai servir para bastante coisa na sua vida. Pode ter certeza. Que bacana. E o React, você falou que ele também tem um pouco de HTML, um pouco de CSS, JavaScript misturado, assim, você acha que uma pessoa que tem uma boa relação com HTML e CSS levaria mais ou menos quanto tempo para poder conseguir fazer alguns aplicativos e conseguir se virar bem desenvolvendo em React? Bom, se você tiver fundamentos bem consolidados em HTML e CSS, você facilmente em 6 meses vai conseguir fazer aplicativos de ponta a ponta com React Native. Ele é muito intuitivo. Assim, a única coisa que você vai ter um pouco de estranheza no início é justamente essa mistura, né? De HTML, CSS e JavaScript num arquivo só. Porém, assim, você vai começando a se acostumar tanto com essa sintaxe, né? Com essa forma de escrever o código, que ela vai se tornando uma forma muito, muito eficiente. Você tem um arquivo só para as três coisas. Muitas pessoas não gostam, algumas pessoas gostam, mas em geral eu acho produtiva. Produtiva, com certeza. Então, 6 meses aí, você, assim, né? Focado, todo dia ali, construindo um pouquinho, você consegue fazer um aplicativo completo de ponta a ponta em 6 meses, facilmente. Que bacana. E, assim, geralmente as pessoas não têm nenhuma experiência com a área de TI. E você disse que o React é uma ferramenta que está muito quente aí no mercado. Mas, assim, e a pessoa que não sabe nada de React vai ter dificuldade para encontrar emprego hoje em dia? As empresas oferecem suporte para ensinar, para cursos, treinamento? Como é que funciona? Bom, o que acontece? Quando você não tem experiência nenhuma, eu indico você começar pelo HTML e CSS. Seria muito ganancioso você querer já começar com uma ferramenta. Você nunca começa com uma ferramenta na área de TI. Você começa com os fundamentos, que seriam as linguagens. Então, eu começaria com HTML e CSS. E hoje você já encontra estágios que só por você saber um pouco de HTML e CSS, você já consegue entrar no mercado. Então, assim, às vezes ele só quer uma pessoa que faça umas páginas web, sem JavaScript, só o layout mesmo, cru. E aquilo ali foi quando eu comecei, né? Foi até, inclusive, o meu caso. Então, eu começaria com HTML e CSS, partiria para o JavaScript, e tem vários cursos na internet que vão te ensinar muito bem isso, eu posso indicar também alguns. E aí você, depois de construir esse fundamento, sim, essa base, você partir para o React, e você talvez já esteja até na área já, só com HTML e CSS. Muito bacana. Wesley pediu para você mandar depois os links que você mostrou dos estágios Uhum. e também gostaria também agora de abrir a fala agora para os participantes. Quem quiser fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. Para a gente manter uma organização, por favor, levantem a mão na reunião e eu vou passando a palavra. Pode falar, Josmar. Acho que o Tony levantou primeiro, Luiz. Eu vou deixar ele Com visitar e certeza. deixar ele falar primeiro. Perfeito, não tinha visto. Pode falar, Tony, a palavra é sua. Alô? Tony, a gente não está te escutando. Achei que eu tinha caído aqui. Enquanto o Tony... Enquanto ele não fala, eu vou fazer uma pergunta então. Primeiro, Certo. agradecer, né, Giovanni, pela sua fala. As portas do IFB estão sempre abertas, né, para qualquer tipo de parceria, intercâmbio, você achar interessante fazer, né? Você tem já aí o contato do professor Luiz. Professor Luiz, muito obrigado pela oportunidade, pela palestra, a organização e tudo.
Eu queria fazer uma pergunta, Giovanni. Assim, nessa sala agora nos ouvem muitos adolescentes, né? A gente tem um público novo do ensino médio, né? O nosso curso é um curso técnico integrado com o ensino médio, então eles estão aprendendo as tecnologias, né? O professor Luiz está lá ensinando eles a desenvolver web e tal, enquanto estão fazendo ensino médio, tentando entender o que vão fazer daqui a uns dias nas suas carreiras, se vão ser advogados, médicos, desenvolvedores de sistema, né? E você deu um monte de dica excelente para eles, mas eu queria te pedir assim, te fazer uma pergunta, especificamente para esse público, né, em fase de formação e de decisão, muitos, né, terão certamente suas vidas transformadas pela tecnologia em qualquer dos sentidos, né? A gente sabe que você falou aí 5, 6, 7, 8, 9 mil, às vezes isso é uma realidade bem distante para a maioria dos nossos adolescentes. Enfim, que dica assim, matadora você daria para esse público de jovens que estão decidindo a sua vida, né? Pensando nesse momento, você fez a escolha certa, fazer um curso de desenvolvimento de sistemas para educação, enfim, que você faria, que você falaria para eles, especialmente nesse contexto, por favor? Excelente pergunta, Josimar. Eu estava só olhando aqui, eu não consegui ver todo mundo, né? Mas estava olhando só as fotinhas aqui, estava percebendo que o pessoal é um pouco mais novo. E, inclusive, eu gostaria de parabenizar, né, para vocês estarem acompanhando essa palestra. E, assim, é muito importante a gente dar um tempo assim mesmo para a gente absorver conhecimento. E em relação à tecnologia nas nossas vidas, eu só falo assim para eles pararem para pensar o tanto que eles utilizam redes sociais hoje em dia, né? As redes sociais hoje em dia elas têm um papel ali, elas desempenham um papel muito pertinente na nossa vida, né? A gente consome horas e horas ali. Então, assim, imagina no futuro, né? Se hoje já está assim, imagina daqui a alguns anos. Então, a tecnologia ela veio para tomar conta de tudo, de todas as áreas, como você mesmo citou. Então, assim, antigamente a gente já falava sobre programação no ensino fundamental, ensino médio, em outros países mais desenvolvidos. Isso nunca foi uma realidade aqui no Brasil, pelo menos não para a minha realidade onde eu morei. Mas, assim, é super interessante que toda pessoa saiba o mínimo de programação. A programação, ela não vai te ajudar somente a arrumar um emprego na área de TI. Ela vai te ajudar na vida. Você muda a sua forma de pensar, você entende aquilo que você usa. Você nunca parou para pensar como funciona o Instagram, como chega todas aquelas notificações, todos aqueles vídeos, imagens. Então, assim, tudo que você vai ter interação hoje na sociedade, ela vai ser baseada em tecnologia. Hoje eu consigo fazer uma né, consigo fazer, hoje existe a telemedicina, né, que eu consigo fazer uma consulta online, eu consigo fazer os exames online, dependendo do exame. Então, tipo assim, isso a tendência é só aumentar. E muita gente fica com medo de perder, né, os empregos e tal, mas não. Na verdade, você vai te tornar um diferencial, porque você vai conseguir se apoiar na tecnologia, ela vai conseguir te apoiar também. Então, assim, é importantíssimo que pessoas saibam pelo menos programar um pouco, saibam um pouco de lógica, que vai ajudar independente da área da pessoa. Ela, com certeza, ela vai ser bem-sucedida futuramente, pode ser advocacia, como você me citou, na área da saúde, mas ela vai estar um pouco mais à frente das pessoas que não tiveram esse contato com a tecnologia no passado. Da mesma forma que seus pais lá ficavam falando sobre cursos de informática, era um pouco a realidade. Hoje em dia já não é o curso de informática em si, e sim como sistemas funcionam, a análise, né? Análise de dados, tudo isso conta hoje em dia. Se você parar para pensar, isso já existe há algum tempo. O médico, quando ele faz um diagnóstico, ele está fazendo uma análise de dados. Ele está com os dados do paciente e está fazendo análise de dados. Então, assim, isso tudo que está acontecendo com a tecnologia, ela só está deixando mais simples os processos que já existiam. Então, assim, ela está em todos os cantos e é importante você saber pelo menos o mínimo para poder estar sempre um passo à frente nos processos que a vida vai te dar, né? Nos processos que a vida vai ter, porque agora é um pouco mais simples, mas depois você vai começar a perceber que vai vir as coisas e isso vai te ajudar. Muito obrigado, Giovanni. Por nada.
Joelísia levantou a mão, mas ela saiu da reunião, vamos aguardar ela voltar. Enquanto isso, teve também o Wagner, que gostaria de falar. Boa noite a todos. Na verdade, eu quero já me apresentar primeiro. Eu sou programador também React.js e Native. Eu vim mais na parte para poder fazer um adendo, colaborar com um colega aí, porque foi bastante interessante o que ele passou. E a situação é a seguinte, a questão dessa maneira, eu digo até uma maneira, que se programa em React, seria o detalhe de você transformar a sua ideia de uma maneira rápida em um aplicativo. Seria assim mais ou menos, creio até que ele vai concordar com isso. A questão de curva de aprendizado, respondendo ao que a colega ela perguntou, se que era Flutter ou React Native, qual que você pegaria? Porque se você for pegar, olhando por ideia lógica, dentro da curva de aprendizado, você é obrigado a aprender React.js, porque ela é a base do Native. Então, você teria que aprender isso. Só que como o foco aqui é meio que com uma ideia de um workshop para não ficar estendido, seria a seguinte ideia. Você tem que entender o que você precisa, o seu situação, problema, pessoa que tem o problema, no caso, uma pessoa, identificar o problema, identificar a pessoa, já procurar a solução e focar naquilo com que você quer resolver. Aí vem a ideia das duas linguagens, do Flutter ou do React Native. A curva de aprendizado do React Native ela é menor, ela é mais rápida para você aprender porque ela usa como base o JavaScript e misturar com a chamado JSX, que no caso, por isso que ele já justamente fez esse adendo de falar que você aprendendo HTML com CSS, você teria a base para fazer o React Native. Então, eu creio na seguinte ideia, já para finalizar, porque eu creio que outros também querem a palavra. Foque o seu objetivo que você quer, não fique brigando, a linguagem é melhor. Utilize o que tem de melhor solução atual. Não fique brigando, eu gosto de C, eu gosto de Java, eu gosto disso. Quando você vê pessoas assim, é porque elas não detêm dentro da curva de chamada de bons programadores chamado soft skill. O hard skill, que seria a sua habilidade como programador, esse vai ser o que vai fazer você entrar. O seu soft skill, que é quando você tem as suas tomadas de decisões para a solução, esse é o que vai te promover e que vai te manter numa empresa. Hoje, graças a Deus, eu tenho... todo dia, se eu quisesse todo dia estar trocando de emprego, inclusive, assim, acredito que o Giovanni também deve ter percebido isso. Hoje está tendo um milhão de programadores. Onde que, se você olhasse meu perfil, o cara pega, olha e ele fala assim, beleza, você quer ser contratado? Aí o cara já me pergunta bem assim, quanto é que você está ganhando? Meu perfil, ele quer dar R$1.000 a mais do que o outro. Porque ele consegue observar a maneira com que eu escrevo no meu perfil, que eu tenho um domínio sobre aquilo com que eu faço. Então, você tem que procurar dominar o que vocês fazem. Não é falar, eu quero mexer com 50 linguagens. Não, você tem que ser bom naquilo que você faz. Que seja lavar panela, que seja limpar um chão, ou que seja qualquer coisa. Isso é que o Giovanni está falando sobre lógica. É tudo que você for fazer, procure fazer bem. E esses são os passos que solucionam rápido. Desculpe aí a empolgação e tudo mais. O Giovanni sabe muito bem como é essa coisa de você falar, porque quem é apaixonado a todo tempo. Desculpa aí, obrigado, boa noite. Valeu, Wagner. Muito bom. Valeu, Wagner. Obrigadão. Percebi que tem muitos profissionais de TI também aqui junto com a gente. Tem o Wagner, o Tony também está bem participativo aqui no chat. Que bom, fico feliz pela participação de vocês. A Stephanie deu uma sugestão, é muito bacana, que tem um curso em vídeo no YouTube com o professor Gustavo Guanabara, que tem dicas muito boas sobre desenvolvimento e sobre várias linguagens. Inclusive, eu já fiz o curso lá também e vi que é muito bacana. E o melhor é que é de graça, hein? Gratuito. É de graça. O Bruno perguntou, Giovanni, você tem algum canal abordando o React Native? Cara, eu conheço eu vou mandar também, que é o do Boniek Lacerda. Assim, eu tô focando, tem alguns cursos bastante bons, mas que normalmente eles fazem para promover o curso pago, né? Na maioria dos casos, mas, assim, de conteúdo muito bom que eu vejo de React Native.
tem esse Boniek Lacerda no YouTube, eu vou deixar os links todos nos chats, quando tiver o tempozinho aí. E também a maioria deve conhecer, porque eles fizeram um marketing muito bom esse ano, que foi a Rocket City. Eles conseguiram criar plataformas incríveis, gratuitas, para você aprender React Native, React.js, Elixir, tem várias ferramentas lá. Eles mexem com várias tecnologias. Assim, é claro que eles fazem tudo isso para promover o curso deles, né? Que eu considero um pouco caro, mas assim, por todo mundo que já falou, diz que vale a pena e que realmente é o melhor curso de React Native atualmente. Assim, assim, né, estranho falar isso, né? Mas assim, pelo que eu vejo deles, eles são incríveis mesmo. Nunca fiz o curso pago deles, mas já fiz os gratuitos. E eu realmente indico, vale muito a pena. Eles realmente estão focados numa programação React Native que é o pessoal está procurando. Porque eles não só focam na programação em si. Eles focam um pouco nas soft skills, que o Wagner falou que é o que faz ser promovido, e também focam muito na interface. Hoje em dia, a gente tem muita vaga também para design de UX, que basicamente é User Experience, né? Ou User Interface, né? Que seria o UI. Eles são pessoas focadas em desenhar telas que vão atender da melhor forma o seu usuário, né? Se com certeza já abriu um aplicativo, por exemplo, o Rappi, o iFood, tem todo um esquema de animação, tem os emoticons, o GIF, tudo aquilo ali é baseado na experiência do usuário, né? Eles fazem uma pesquisa, verificam que aquilo ali traz uma sensação de mais conforto e prende o usuário no aplicativo. Então, quanto mais tempo no aplicativo, mais lucro para a empresa. Então, assim, também tem outras vagas ali que vocês podem também se encaixando, que são importantes, e uma empresa que eu vejo que faz isso muito bem, né, que foca também no design, né, na interface da aplicação, é a Rocket City. Também vou deixar disponível aí no chat. Esses dois canais vão assim, você tem conteúdo suficiente para você aprender bem React Native. E o Ganabara vai te dar o conteúdo suficiente para você aprender HTML, CSS e JavaScript. Tudo isso de graça. Lembrando que é de graça. Importante falar. Muito bacana. Muito obrigado pelas dicas aí, Giovanni, pelos links e referências que você trouxe para a gente. Beleza. A Thalia, ela disse que tem gente que fala que aprendeu programação de verdade, né? Mesmo no estágio. É possível? Com certeza. Eu posso afirmar por mim, porque no meu primeiro estágio lá com HTML e CSS, eu tive um supervisor que eu achava ele meio babaca no início, ele parecia ser meio esquisito, só que ele foi o melhor supervisor que eu tive. Por quê? Porque ele falou assim, você só vai aprender uma ferramenta quando você fizer algo com HTML e CSS puro. E isso foi o que fez eu conseguir realmente pegar engajamento pela área de programação, foi onde eu realmente consegui entender como as coisas funcionavam, mesmo não sendo linguagem de programação, você começa a ter um contato ali com o código, começa a ter um contato com o computador, você começa a mudar um pouco a sua forma de pensar, ver como é feito as questões visuais da tela, e tudo aquilo ali conta. Muitas pessoas, elas não levam muito em consideração a interface, mas sem a interface, o sistema que está por trás não é nada. E sem o sistema que está por trás da interface ainda pode ser alguma coisa, pode conter alguma informação estática. Então, é importante a gente pensar isso. Então, assim, com certeza você consegue. O estágio ele é super importante por isso. Às vezes você aprende mais no estágio do que uma vaga de júnior. Isso eu posso te informar. com toda certeza. Inclusive a Stephanie, o Tony, né, falaram um pouco aí. A Stephanie foi uma colega minha que a gente conheceu, né? Que eu conheci ela, acho que ano retrasado, faz alguns anos. Ela estava um pouco insatisfeita na área dela, ela já tinha 2 faculdades, e ela começou a fazer a faculdade de TI dela, e ela já está fazendo 2 estágios na área, com pouquíssimo tempo até, se ela quiser dar uma palavrinha aí para poder incentivar o pessoal, eu acho que vale a pena, e ela disse que está aprendendo muito no estágio. Nossa, que bacana, hein? Mais um caso de sucesso. O Tony levantou a mão. Pode falar, Tony. Boa noite. Vocês conseguem me escutar agora? Perfeitamente. Opa, maravilha. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o compartilhamento das dicas, Giovanni, Luiz, parabéns aí pela iniciativa. Eu só gostaria de dar uma dica, né? Que eu vi muitas perguntas assim relacionadas a como eu vou adquirir experiência se eu não tive experiência, né? Assim, como eu vou ter o primeiro contato, como eu posso comprovar que eu tenho uma experiência? E assim, algo que me ajudou bastante, né? O Giovanni acompanhou um pouco da minha trajetória, foi a criação de pequenos projetos, né? Pequenas coisas
Você não precisa necessariamente criar um próximo Facebook, mas aplicar o pouco do conhecimento que você tem é um diferencial que vai te fazer estar à frente de outros profissionais e fazer com que você tenha propriedade na hora de ter uma entrevista para poder comprovar que você, bom, você não tem uma experiência de mercado, mas você consegue entregar uma solução, consegue entregar uma coisa pequena. Então, você não está pronto, mas é uma pessoa totalmente treinável e pode entregar uma solução para a empresa. Isso é um diferencial. Então, assim, uma dica que eu dou é pegue uma coisa da sua realidade. Tipo, eu quero uma lista para lembrar que eu tenho que fazer uma coisa. Constrói um to-do list com o que você sabe. Pega uma coisa ali simples do seu dia a dia e transforma isso numa aplicação. Isso vai fazer com que você consolide o seu conhecimento e põe em prática. E isso pode servir também para você postar no seu LinkedIn, né? Fazer ali a propaganda para que as empresas vejam quanto você está aprendendo e estudando e te deem ali a sua oportunidade, né? Seja como um estagiário, como um júnior, né? Em alguns casos a gente consegue aprender tanto no estágio que você, a partir daquela experiência, consegue, em alguns casos, uma oportunidade como pleno, né, por ter adquirido uma grande experiência ali no estágio, que foi o meu caso. Inclusive, eu permaneci como estagiário durante 2 anos, estagiei ali na ANTAC, né, e também no Senado, e tive experiência com React Native no Senado. Foi essa experiência que me fez ser contratado e, posteriormente, subir de cargo aí, tá atuando hoje como dev pleno aí, com desenvolvimento mobile, né. Então, essa dica que eu deixo aí para vocês, aproveitem esse tempo realmente para focar na base, como o Giovanni falou, que é um diferencial, e aplicar a pequenas coisas e acreditar no potencial de vocês como profissionais e como alunos também, assim, vocês têm muito a desenvolver e a entregar para o mercado, porque o mercado está realmente precisando de profissionais. E é isso aí, muito obrigado. Que massa, Tony. Obrigado pelas contribuições, cara. Valeu, Tony, muito bem colocado. A Stephanie também gostaria de falar, por favor, Stephanie. Boa noite a todos. Como o Giovanni tinha falado, né? Eu ingressei nessa área da tecnologia ano passado por vários motivos de frustrações, né? Na área que eu estava, que era administração. E desde então eu busquei conhecimento, né? Já que na faculdade eles dão meio que só o básico para gente. Então, esses cursos gratuitos que vocês encontram na internet são muito, muito valiosos. E esse ano, né? Esse ano eu consegui um estágio e logo depois eu já fui chamada em outro. E o que eu posso dar de dica para vocês aí que estão ingressando agora é que não tenham medo de botar a cara e estar disposto a levar tapa, porque é assim essa área. Quem realmente gosta e quem realmente tem aquela afinidade com a tecnologia sabe que é uma área que, assim, você vai se sentir bem realizado no que você faz. Claro que vai ter os dias, né, que vai ter aquela bad e tal, mas o que eu posso dizer para vocês é que nunca desistam, sempre corram atrás de conhecimento aí, porque por mais pouco que seja, eu tô aprendendo pouco com isso, pouco com aquilo, no final vai ser uma soma muito valiosa e que vai ajudar vocês bastante aí nessa trajetória. É isso. Muito obrigado, Stephanie, pela sua contribuição também, pelo seu depoimento. Valeu, Stephanie. O Stephanie é o caso de sucesso aí, ó. Case de sucesso. Stephanie, tem um padrão aqui, né? Stephanie, Tony, você também entraram no estágio com pouco conhecimento e muita curiosidade sobre a área e se deram muito bem. Exatamente. Essa pergunta deixa eu lembrar quem é, foi da Thalia, né? Foi muito pertinente porque muita gente às vezes desconsidera o poder que o estágio tem. Assim, até pelas próprias pessoas, né? Foi o estagiário. Hoje na internet é muito comum, né? Quando um site erra alguma informação, falar o estagiário tá louco. E, enfim, assim, virou um pouco estereotipado isso aí, mas na verdade o estágio ele tem que ser muito valorizado. Ele realmente faz com que você tenha o primeiro contato com o mercado de trabalho de uma forma sem tanta responsabilidade. Então você fica um pouco mais livre ali para você, como a Stephanie falou, né? Você vai levar a tapa, mas você também vai ter um pouco mais de liberdade para poder errar
e arrumar seu erro para poder se tornar um profissional no futuro, um profissional bom. E, assim, o céu é o limite nessa área, pode ter certeza. Nossa, que bacana. Estou saindo daqui muito motivado. E para encerrar o nosso bate-papo, que está sendo muito gostoso, mas o tempo chega, né? Gostaria de pedir para o Giovanni mandar o contato dele no chat, se ele conseguir já reunir os links também para mandar para a gente, ou mandar depois, né? Eu vou mandar aqui os links. Por enquanto, se você quiser falar alguma coisa, eu vou dar uns Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Você pode falar alguma coisa aí. Se quiser contar uma piada. Perfeito, mas não esqueça de mandar o seu contato, o seu Não, beleza. e-mail. Se você quiser se sentir confortável, né? Mandar o telefone também para a pessoa conversar, o LinkedIn, né? Mande seu LinkedIn, faz as conexões, recomende os alunos e tudo mais. Beleza. Inclusive, galera, é importante sempre ter em contato com o pessoal de TI, que sempre as empresas estão fazendo mutirões para os profissionais indicarem pessoas, né? O Wagner deve saber bem aí que dá para até ganhar uma graninha com isso aí, indicando pessoas, assim, às vezes tem uma vaga de estágio, às vezes tem uma vaga de júnior surgindo, então é importante, assim, você manter o contato, usar bastante o LinkedIn, que vale muito a pena. Muito bom. Outra coisa, né, Giovanni? Sobre sua experiência, principalmente no começo, quando você estava começando a aprender. Quanto, mais ou menos, como é que foi como você estudou programação, como é que você começou a engajar? Porque no começo, às vezes, é frustrante, você faz um código, não funciona, erra, o que você faz? Vê vídeos, você lê livros, você vai tentar, né, tentativa e erro, como é que foi o seu processo de aprendizagem bem no início? Assim, como a Stephanie falou, se você tiver um pouco de afinidade com tecnologia, é um pouco mais simples. Porque você vai estar gostando ali de mexer no computador. Eu, particularmente, desde os meus 12 anos, eu gosto de mexer no computador. Tinha nem internet e ficava lá abrindo o menu iniciar, aí abria o Paint, abria não sei o quê. Então, isso com certeza ajuda. Mas caso você não tenha, o que me motivava era resolver os problemas, né? Você ter um problema e resolver. Eu me lembro que um professor me indicou um site chamado Online Judge, né? Que seria basicamente o juiz online. Tem várias plataformas dessa de programação onde você resolve probleminhas e você vai ganhando, né, um progresso ali. E aquilo ali foi muito valioso para mim, porque me incentivou muito a, a meio que me condicionar a resolver problemas. E a gente, o nosso cérebro, ele funciona assim, né? Quando a gente resolve um problema, a gente se sente bem, né? Sente aquela sensação de dever cumprido que as pessoas falam, na verdade é só um sistema de recompensa que existe no nosso cérebro. Então, assim, eu indicaria a pessoa a se condicionar a resolver problemas e se sentir bem com aquilo, resolvendo problemas, que vai ajudar muito ela na hora de programar. Não vai ficar tão frustrada quando errar. Ela, na verdade, vai ficar muito feliz quando acertar e vai passar por cima da frustração quando ela estiver errando. Então, assim, é importante você se sentir bem fazendo, resolvendo os probleminhas, né? Às vezes o professor passa lá na sala, vamos fazer o probleminha de achar o número par aqui no laço de repetição. Aí você fala, nossa, que chato isso, não sei, tão básico, mas aquilo ali te leva a resolver problemas muito maiores, pode ter certeza. Então, assim, tem diversas ferramentas hoje na internet que te ajudam a treinar, né? Lógica, resolver probleminhas. E eu acho que é importante você se condicionar mesmo a resolver problemas, a gostar de resolver problemas. Porque você vai fazer isso a vida toda, né? Muito bom. O Josimar mandou o link dele que ele usa muito, Stack Overflow. Eu também, eu sou fã desse site. Inclusive, galera, esses dias, eu não sei se o Henrique tá no chat aqui, o meu cunhado, ele também tá tentando entrar na área, ele ficou surpreso que eu pesquisei no Google um problema que eu tava tendo. Falou, você pesquisa no Google? Galera, todo mundo pesquisa no Google. Assim, quando você tá aprendendo a programação, você pensa que todo mundo pega, igual nos filmes, né? Pega o teclado, começa a digitar um monte de coisa e vai resolvendo os problemas. Não é assim. Você, na maioria da parte do tempo, você fica pesquisando no Google, porque é muito difícil saber tudo. Por isso que é importante se apegar aos fundamentos, porque os problemas você não tem como se apegar. O problema vai vir de uma forma muito aleatória, um problema que você nunca pensou, nem imaginou que existia. E aí você vai ter que se virar.
E aí a capacidade de se virar que vai te dizer se você é um bom profissional ou não. Não é a capacidade se você pesquisa ou não no Google. Muita gente no início, eu tinha muito isso também no início, eu lembrei agora, que eu ficava, não, as pessoas boas não pesquisam no Google, eu ficava me matando lá. Isso não existe, tá? O Google é nosso amigo, não é nosso inimigo, não. O Stack Overflow é mais que nosso amigo, é o companheiro de trabalho. A gente devia pagar um pouco um salário para ele, eu acho, hein? Tem uma série de memes, né? Como é que minha mãe pensa que eu programo, como é que eu programo, né? Exatamente, né? A família pensa que a gente é o hacker lá e tal, mas na verdade a gente só tem uma ajuda boa e a gente se esforçou para poder fazer aquilo que foi proposto para a gente, mas sem a ajuda do Stack Overflow e do nosso amigo, a gente não, assim, a gente não teria sistemas tão avançados, podem ter certeza, porque todo mundo usa. Que bacana, o Stack Overflow são programadores ajudando programadores, né? Quem já resolveu um problema, posta a solução, vê se resolve para outra pessoa. Se não resolve, vão contribuindo. Isso é muito bacana na área de TI também. Giovanni, não esquece de passar o seu contato, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Por fim, gostaria de passar a palavra de novo para a Stephanie, né? E depois a gente encerra. Eu estava com a mão levantada, nem vi. Mas só um adendozinho que eu esqueci de falar. Pessoal que vai entrar aí agora, eu, como estagiário, ainda não tenho muita experiência, mas o que eu pude perceber nas entrevistas que eu fiz, que eles estão muito dispostos a ensinar, viu? Então, não precisa ir com medo, porque eles estão bem dispostos a ensinar e ter você ali com eles da melhor forma possível. Isso aí eu garanto vocês. Nossa, que massa, Stephanie, isso é essencial. Por último, só que levantou a mão aqui para não deixar passar, Wesley, por favor, pode falar. Na verdade é o Wagner de novo, professor. É que eu tô aqui do lado dele e eu precisei usar o celular dele. Na verdade é uma frase complementar. Não há muito que você não possa aprender e nem tão pouco que você não possa ensinar. Nunca menospreze os pequenos começos, porque tem esse detalhe de achar, eu sou dev júnior, eu sou estagiário. Não acredite nisso aí. Isso tudo são mitos de pessoas acreditar. Porque a senioridade, ela vem de acordo com a sua postura que você tem em resolver problemas. Assim que é reconhecido senioridade. Essa coisa de você escrever um monte de textos em redes sociais, isso aí não significa nada. Numa entrevista, a quem vai te entrevistar, de acordo com o que você vai falar, se você não tem domínio do que fala, logo você vai ser identificado dentro do grau de senioridade. No máximo é isso. Seja você mesmo, seja honesto consigo mesmo. A pessoa mais fácil de enganar, que você possa enganar, é você mesmo. Então, procure ser sincero em tudo que você for fazer, que você vai ter um caminho legal para trilhar. O caminho das pedras foi dado e é só seguir agora. Que massa, Wesley. Obrigado pela contribuição aí, pela participação fervente aí na nossa discussão. Que massa. Para finalizar, eu quero agradecer imensamente ao Giovanni pela disponibilidade, pela paciência, por ter estudado, por ter reunido links, por ter corrido atrás, por ter trago essa visão para a gente de dentro do mercado, que é muito importante. E todos os outros também que contribuíram aqui, que trabalham na área, que são pontos de vista diferentes, que às vezes ajudam uma pessoa e ajuda outra e tudo mais, todos se complementam, né? Gostaria de agradecer também o professor Josimar, como coordenador do curso, tem sempre apoiado todas as iniciativas de trazer os alunos para essa área, motivá-los, ou tanto para essa área, ou para que eles gostem mais. Então, ele é uma pessoa chave aí no nosso curso, muito bom. E também o diretor do campus, que nos recebeu muito bem, está participando da organização desse trabalho, o professor Robson Caldas, e a todo o Instituto Federal de forma geral. Giovanni, gostaria de falar um pouco? Gostaria sim. Gostaria de agradecer a oportunidade. Eu fiquei um pouco nervoso, para ser sincero. Assim, fazia algum tempo que eu não falava em público, né? Me formei já tem um tempinho. Mas eu agradeço muito a oportunidade. Ainda fico mais feliz que são adolescentes. Eu acredito que é um momento bom para vocês se dedicarem a isso. Com certeza vocês vão conquistar seus sonhos nessa área. Ultimamente a gente teve um aumento aí de salário global, né, devido à alta demanda. Então, assim, podem ter certeza que você consegue
ter uma boa qualidade de vida, né? Às vezes você consegue mudar drasticamente seu estilo de vida, como foi no meu caso. Eu vim de uma família muito humilde, então hoje eu já consigo ter um estilo de vida bem mais estável, já consigo ajudar minha família, minha mãe. Então, assim, isso é muito satisfatório e é uma coisa para a gente pensar, né? A gente sempre, ainda mais quando a gente é adolescente, é importante a gente pensar nisso, né? O que a gente quer fazer para poder auxiliar, né? Dar aquele retorno para as nossas mães, nossos pais. Então, é importante a gente idealizar isso. E assim, né? Às vezes você também quer ter uma vida confortável, às vezes quer ter um bom carro, uma boa casa. E hoje, com certeza, a área de TI ela consegue te proporcionar isso, tanto devido à alta demanda quanto esse aumento nos salários, né? Hoje, assim, igual eu comentei com vocês, com 20 anos, 22 anos, o meu colega lá recebendo 6 mil reais. Isso em 2015 eu não conseguia visualizar, isso já começou a existir. Então, se ele consegue, eu tenho certeza que vocês conseguem, ainda mais começando cedo. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de aprender a programar no ensino médio, infelizmente não tive. E assim, agarrem mesmo, ainda mais com o professor Luiz, né? Aí na frente, ele é um ótimo professor, uma ótima pessoa, está sempre disposto a ajudar, gosta do que faz de verdade, está sempre ali à prontidão, né? Então você consegue, assim, podem absorver tudo que o Luiz tem de melhor, que vocês vão conseguir ter sucesso. Ele foi um dos meus mentores, inclusive, quando eu comecei na área, né? Hoje, assim, eu sou eternamente grato porque eu sei que eu consegui chegar lá por causa do apoio dele, né? E até hoje, quando eu vou fazer alguma escolha, assim, eu pergunto para ele. Nunca deixou de ser meu mentor, na verdade. Então, sou muito grato também pelo Luiz. E é isso, agradeço também ao Josimar, aí pela organização, foi incrível, com certeza está sendo uma semana muito boa, muito produtiva. E assim, vamos nessa, né? Ainda não acabou, ainda tem mais programa para ser feito e vamos programar aí, vamos aprender programação da maneira mais certa aí, que é resolvendo problema. Que massa, Giovanni. Fiquei até emocionado aqui, cara. Você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho. Eu sempre menciono você como caso de sucesso e também adoro pedir dicas na área sobre isso, porque você é o cara que conhece mais da área de TI do mercado que eu conheço. Por isso que eu decidi trazer você e sugerir, né, aos outros professores que você desse a palestra de hoje e acho que fiz a escolha certa. Com isso, eu vou encerrar aqui a nossa... Com isso, eu vou encerrar aqui a nossa palestra, meio bate-papo, muito bom. E desejar boa noite a todo mundo, agradecer pela participação. E fiquem aí com o contato do Giovanni aí no chat. E bom descanso a todos. Bom descanso, pessoal. Podem ficar à vontade para chamar lá, vou até mandar de novo aqui. E tô sempre disponível aí para tirar dúvidas.